Sejam bem-vindos, mais um programa Catequese em Movimento. A todos os catequistas do nosso Brasil, irmã Aparecida, sejam bem-vindos ao nosso programa. E hoje, especialmente, vamos mandar um abração para todos que estão nos assistindo aí da região Nordeste, que a gente sabe que muita gente nos assiste. Não é? O Brasil inteiro, tem notícias disso. Isso. Muito bom, né? Participação sempre ativa de todos os nossos catequistas de ponta a ponta do Brasil. Isso. Hoje, então, nós vamos conversar com vocês sobre o período, o tempo que nós estamos começando agora, que é o tempo da Quaresma. Sim. Vocês sabem o que é a Quaresma? Tenho certeza que sim, né, catequistas? Pois é importante a gente falar sobre o tempo da Quaresma com os nossos catequizandos, de que qualquer idade, tá bom? De qualquer etapa da nossa catequese, porque a palavra Quaresma, ela significa 40. Mas 40 o quê? 40 dias, não é? 40 dias. E essa palavra, Quaresma, vem do latim quadragésima e é utilizada por nós, católicos, para designar o período de 40 dias que antecede a grande festa do cristianismo, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, comemorada no domingo da Páscoa. Então, nós vamos nos preparar agora, nesse início da Quaresma, para comemorar a ressurreição de Jesus daqui a 40 dias, irmã. Não existe ressurreição sem passar pela Quaresma. É o tempo propício de conversão para celebrarmos essa grande festa, né? Verdade. Um tempo que a igreja marca para a gente trabalhar, né? Um pouco mais, um tempinho mais longo para nos prepararmos para essa festa da Páscoa. E é tempo também de arrependimento dos pecados, tempo da gente, não é? Revolver o nosso interior, mudar alguma coisa, não é? Não é deixar alguma coisa e depois pegar de volta. Porque às vezes a gente deixa, daqui a pouco... acabou a Quaresma, agora não pode, né? Tem que deixar, né? E deixar mesmo, né? Um processo, né? De abandono, né? E largar o pecado, para a gente ser melhor, para a gente viver mais próximo, né, do nosso próximo. Por isso que fala, né? Quaresma é um tempo de conversão, né? Eis o tempo de conversão, né? Eis o dia da salvação. Eis um tempo de conversão, mudança mesmo, né? E nós temos sempre alguma ou algumas, né, coisas para mudar. Mas se a gente pegar uma coisinha só, né, para mudar, pode ser um feitio nosso que não agrada muito, né? Pode ser um hábito ruim, né? Que a gente precisa melhorar ali, né? É alguma coisa que também que não diga respeito só a nós, mas também a nossa comunidade, né? A nossa família, que a gente precisa melhorar. Então é a hora da gente treinar agora na Quaresma. Claro que não só na Quaresma, mas agora é um tempo favorável, né? Então a Quaresma, ela dura 40 dias. Ela começa na quarta-feira de cinzas, logo depois, né, da festa do carnaval, e termina no domingo de Ramos, que é uma semana antes da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao longo desse tempo, né, sobretudo na liturgia de cada domingo, nós precisamos fazer um esforço para recuperar o ritmo, né? O ritmo de verdadeiros fiéis de como nós devemos viver como filhos de Deus. Então, a Quaresma começa na quarta-feira de cinzas, termina no domingo de Ramos, e aí depois do domingo de Ramos se inicia a Semana Santa, em preparação próxima para a ressurreição de Jesus, para a nossa grande alegria. Isso. E uma curiosidade aí para a gente poder aumentar um pouco esse nosso conhecimento, o número na Bíblia, o número 4, ele vai simbolizar esse universo material. Olha que interessante, né? Seguido do número 0, que significa o tempo da nossa vida na Terra. Olha, a gente vai
aprofundando e a gente vai conhecendo cada dia um pouquinho mais, não é? Esses significados, né, dos números, não é? Seguido também de provações e dificuldades, não é? Porque aqui a gente não passa sem ter esses pormenores da vida. São as cruzes diárias. E, portanto, a duração da quaresma está baseada, né, no símbolo deste número na Bíblia, que ajuda a gente a entender um pouquinho, né, esse universo do número dentro da palavra. E na própria palavra de Deus, na Sagrada Escritura, são relatadas algumas passagens, né, dos 40 anos de peregrinação também do povo de Deus, né, em busca da terra prometida, né? Os 40 dias de Moisés e de Elias lá na montanha, quando Jesus, ou melhor, desculpa, quando Deus chamou Moisés, né? Os 40 dias em que Jesus passou no deserto, né, se preparando ali para a sua vida pública. Né? Depois do batismo, Jesus foi para o deserto se preparar para, na volta, né, viver a sua vida pública, chamar os apóstolos, né, e ensiná-los a espalhar o reino de Deus no mundo. E também os 400 anos que durou o exílio dos judeus no Egito. Então, assim, esse 40, né, aparece várias vezes na Sagrada Escritura. Isso. A gente vê, né, que a Igreja Católica ela nos propõe, por meio do Evangelho proclamado na quarta-feira de cinzas, 3 grandes linhas de ação. Então vamos ver quais, né, são elas: a oração, a penitência e a caridade. 3 linhas, né, 3 grandes linhas de ação. E a gente sempre volta, né? E a gente precisa sempre renovar, sempre, né, retomar pontos que a gente precisa transformar a partir, né, através da oração, da penitência e da caridade, que fortalece, né, esse nosso período. E nos lembra que a gente deve estar sempre, né, praticando. Sim, mas não só no período da quaresma, né, como a gente falou inicialmente, né, mas a gente pode fazê-lo também depois, ao longo da nossa vida. A gente dá o pontapé inicial na quaresma para a gente poder dar continuidade nesse processo de conversão. E os cristãos, eles devem, então, recolher-se nessa reflexão. Nós somos, então, quando a gente tem essa proposta, nós também chamamos a atenção dos outros nossos irmãos para esse processo de conversão. Não só a cada um de nós, mas quando a gente dá esse testemunho, outras pessoas também se sentem, não é? Atraídas para viver, né? E se aproximar também mais de Deus. Essa busca vai incluir, então, a oração, a penitência e a caridade. Mãe, e assim, às vezes, né, na nossa vida, né, diária, no dia a dia, né, a questão da oração, né, às vezes a gente dedica pouco tempo, né, para a vida de oração. Às vezes a gente limita muito, né, mas na quaresma vem nos lembrar disso, né, viver mais intensamente a nossa vida de oração. Não esquecer, né, de rezar, participar, né, da vida da paróquia, da comunidade, né, nas celebrações litúrgicas, nos terços, né, nas adorações. Então que serão mais intensas nesse período. Então a gente não deixar de participar também e de ter também o nosso momento particular, né, de oração, porque quando a gente reza, né, as luzes do Espírito Santo vêm pra gente. E aí a gente percebe, né, o quanto que a gente precisa. E fortalece a nossa luta para que a gente possa ser melhor. Me lembrei aqui quando a mãezinha orienta pra gente, a nossa mãe, Madre Maria Helena Cavalcante, fala pra gente assim que às vezes a gente está nessa busca intensa mesmo de conversão, de trabalho interior, e é como se a gente ficasse assim pior, né? Às vezes a gente está querendo melhorar, mas a gente sente às vezes que está piorando. Às vezes você já se sentiu assim? Você está tentando ser melhor e de repente você se sente pior. Aí a nossa mãe mostra pra gente o seguinte: quando a gente está limpando uma vidraça, não é? Você olha assim, está limpíssima, maravilhosa. Mas quando a luz do sol incide sobre aquela vidraça, ou seja, quando você trabalha, que você está se aproximando mais perto do grande sol que é Deus,
ele vai mostrando mais as impurezas e aparece, é como aquele vitral, né? O sol incide e fala assim, meu Deus, ainda tem muita coisa a se fazer. Mas não é que a gente está ficando pior, mas é que a gente está vendo, nos vendo, né? Cada um de nós, né, vai se ver à luz de Deus, aquilo que a gente precisa. Deus vai pedagogicamente melhorando a gente para, não é? Se aproximar dessa grande luz, né? Aí a gente fala também da penitência, né? É um período também muito forte, né? Um momento muito propício também, né? Da nossa confissão, da gente entregar a Deus, né? As nossas misérias, pedir o perdão, né? Pedir o consolo e fazer um esforço da gente melhorar também. E a caridade, né? Que não é só, é a caridade, sim, material, né? De ajuda ao próximo, e a gente tem muito próximo para ajudar, né? Incluindo muitas vezes a nós mesmos. E a caridade que não é material, mas é a caridade espiritual, né? Também. É a caridade de rezarmos uns pelos outros, né? De estarmos juntos, de ser, é esse ser melhor que a gente deve, né, procurar viver na nossa quaresma. Que às vezes é fácil a gente dar alguma coisa ao outro, muito fácil, né? Mas às vezes se dar, não é? E às vezes suportar é difícil. É difícil. Então, esse trabalho interior, né, ele é mais difícil de fazer, mas não impossível. Até porque, né, esse suportar tem uma contrapartida também, porque o outro também nos suporta. Então, todos temos, né, defeitos, lugares aqui dentro, né, para melhorar. Então, a oração, a penitência e essa caridade. E ainda é costume jejuar na quaresma, né? Ainda que esse jejum também é válido para qualquer época do ano. Mas a quaresma vem nos trazer também o jejum e existem vários tipos de jejum. A igreja propõe para nós, né, o jejum principalmente como forma de sacrifício, que é uma palavrinha meio esquecida hoje em dia. Sim, ninguém quer fazer sacrifício. Fazer uma coisa que é difícil para nós, né? Para nossa identidade, para o nosso caráter, né? Para o nosso eu. Mas também uma maneira da gente se educar e de ir percebendo, né, que o que mais a gente necessita é Deus na nossa vida. Então, esse jejum também, né? Lembrando que os idosos maiores de 60 anos, eles não precisam fazer jejum. E crianças até os 14 anos também não, né? Mas qualquer dúvida, você vai até o pároco da sua paróquia e procura saber direitinho a questão desse jejum, até para falar com os catequizandos, né, direitinho, sem errar. E também uma coisa assim, interessante que a gente vai falar daqui a algumas semanas, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar que, junto com a quaresma, né, acompanhado também pela quaresma, vem a campanha da fraternidade. Todo ano no Brasil a gente vive uma campanha da fraternidade. E essa campanha tem sempre um tema, um lema. E esses temas, né, eles são discutidos, né, e trazidos para nós de acordo com o que o nosso Brasil, né, está necessitando ali naquele momento. Né? Então é essa campanha de solidariedade em relação a algum acontecimento, né, alguma situação que nós estamos vivendo e que precisa de uma reflexão e de atitudes de mudança, né, urgentes e necessárias. É verdade. Não é isso? Então, e tem ajudado bastante o Brasil, a campanha da fraternidade, nessas reflexões, né, da sociedade, né, em outras atividades, né, da nossa sociedade, vai conscientizando, a igreja colaborando neste trabalho, né, da sociedade, de humanização. Exatamente. Muito bom. Tá bom? Está na hora do intervalo. Já, nossa mãe, a gente podia ficar conversando aqui muito mais, né? Muito bom estar aqui, mas o nosso tempo é pequenininho. Daqui a pouquinho estaremos de volta, não saia, ou aliás, pode sair um pouquinho, mas retorna rapidinho e daqui a pouco estaremos com vocês. Até logo!
E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta. Ana está aqui conosco, participando de mais um programa Catequese em Movimento. Mas muita alegria, isso sempre, mesmo. né, irmã? Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, irmã. Aqui a expectativa é grande para saber o que nós vamos aprontar hoje aqui, não é? Exatamente. Mas antes, você que está aí, faça parte, né, deste momento, desta família. É a casa do Pai na sua casa. Ligue então para 6235069800 ou acesse as nossas redes, né? Pai Eterno, lá ia falar do catequese, não é catequese, é paieterno.com, e dê sua sugestão, né? Coloque aí, né, as suas expectativas, comunique com a gente para a gente poder, né, atender melhor aquilo, né, que a gente se propõe nessa evangelização. Isso mesmo. Vamos lá? Bora. O tempo é curto? Vamos, irmã. Então vamos temos trabalhar. Aqui, apresenta pra gente esta atividade, Ana, que você trouxe aqui, que é muito boa, gente. Isso, vamos então dar início, porque hoje nós já apresentamos algo parecido, mas hoje nós vamos ensinar o catequista a fazer, que é o importante. Irmã, como nós estamos no período quaresmal, sim, então é muito importante nesse período de conversão que nós façamos propósitos. Sim. Aquele propósito para que de uma pessoa melhor e de nós estarmos preparados, né, para o grande dia, isso da mesmo, ressurreição do Senhor. Então hoje nós trouxemos aqui uma ideia para o catequista fazer com seus catequizandos. Acho que essa vai ser muito boa, eles vão gostar bastante. Essa ideia é de uma raspadinha. Esse é o propósito diário. Nós fizemos aqui um modelo simples, mas justamente para demonstrar para você que você pode trabalhar isso aqui diário. Aqui nós colocamos aqui até, na verdade, 5 propósitos, deixei 2 aqui para a gente demonstrar aqui para vocês. Aqui o que nós utilizamos? Primeiramente, nós pegamos uma folha qualquer, imprimimos, mas se você não tiver como imprimir, pode ser escrito mesmo à mão. Isso. E você faz o propósito daquele dia. Para a criança, para o jovem, até mesmo para o adulto. Isso é importante, até trabalhar com eles, né? Os pequenininhos até que não muito, a não ser que a gente coloque um desenho aí atrás, aí pode ser trabalhado, né? Sim, porque aí nós vamos alcançar, né, todas as etapas. Então, o que nós fizemos aqui? Nós colocamos, né, aqui a frase, como vocês estão, o propósito, e colocamos uma fita mesmo durex, essa fita transparente larga, cobrindo toda a frase. O que acontece? Pegamos uma tinta, essa tinta pode ser essa tinta que você faz artesanato. Sim, né? Tem vários tipos de tinta que seja fácil para sair, apesar de que em cima do adesivo aqui, ela vai sair rápido. Então você vai pintar o quadradinho em cima e depois você, que tiver seco, tem que deixar cada dia o catequizando vai pegar algum materialzinho. Hoje amanheceu, deixe-me ver qual é o propósito de hoje. Então ele vem e como uma raspadinha, ele vai raspar.
quando ele raspa, ele vai perceber o que tem por baixo aqui na frase. Aqui tá, vamos colocar aqui na mesa só para facilitar raspar. Isso, que aí firma mais. mais. Aí firma. Então, é muito simples, qualquer material. Aí você raspou e veja, aí ele vai ver. Qual o propósito de hoje? Olha, qual o propósito, mágica, de hoje? Gente. Dedicar 5 minutos à oração em silêncio, pedindo discernimento. Olha. Isso aí. Né? Então, olha, você raspou, você vai saber o propósito daquele dia. Isso aqui é bom porque a criança ou o jovem, até mesmo o adulto, vai ficar curioso, né? Para poder ver o que ele vai trabalhar. E aqui agora, o que nós vamos, como nós fizemos? Nós pegamos então a tinta, aqui, um pincel. Se você quiser marcar tudo direitinho, tudo bem, o faça. Do contrário, aqui ó, só você vir e pintar em cima da escrita. Se você passar a tinta, olha, pronto, já está pronto aqui sua raspadinha. Rapidinho. Aí você espera secar e vai dar para o seu catequizando trabalhar. Olha. Muito interessante, muito não é? mesmo, muito Irmã, bom. E bom isso daqui, porque o propósito, ele nos faz uma pessoa, tornar uma pessoa mais pura, com o coração mais limpo. Dá uma ênfase para poder você trabalhar naquele propósito, né? Você cria um ânimo, né? Você se propõe, não é? Para poder modificar e até mesmo para a gente avaliar, nossa, consegui ou não alcancei tudo. E a gente, né? É um estímulo, na verdade, claro, né? Para a gente poder fazer na quaresma, não é? Esses exercícios quaresmais. Então, muito bom. Eu acho que vai ser valioso para a nossa catequese. Com certeza, uma forma diferente de trabalhar o propósito. Isso mesmo. Vamos a outra, então, que o tempo já está correndo. Vamos pegar aqui este material. Este aqui é o caminho. Já utilizamos ele também em outro programa, certo? Esse caminho. Então, ele não é desconhecido para cada um de nós. Aqui é o caminho quaresmal, que nós vamos colocar aqui dentro desse período da quaresma espinhos, não é? Isso. Espinhos. Ao longo do caminho a gente tem essas dificuldades. Vamos colocando aqui. E como temos, não é? Tem pedras também, Ana? Tem pedras também, não é? Então, como temos pedras, como né, no temos, nosso caminho. As pedras também permeiam ali a nossa caminhada, não é? Mas também nós temos a alegria de colher flores, frutos, né? Então, também aqui no caminho, à medida que a gente vai passando por essas dificuldades, né, que a gente vai largando muita coisa, nós vamos então colhendo os frutos na nossa vida. Isso aqui é importante, não é? A gente ir pontuando, porque Deus dá esses consolos também para a nossa caminhada. Verdade. E aqui, para simbolizar esse nosso caminho e também trabalhar o propósito da quaresma, nós vamos ter aqui, não é? Os pezinhos simbolizando, né, esse nosso propósito. Precisamos caminhar. A gente não pode ficar parado, né? Verdade. E aqui a gente vai dar para o catequizando. Ele vai escrever, não é? O seu propósito ali, tá? E ele vem e vai colocando, né? Um a um, pode dar um pezinho para cada um, não é verdade? Isso e ele vai, então, caminhando ao longo, né? Passando pelo caminho, e aí eles vêm, a gente pode colocar, de repente, uma música, né? O povo de Deus, no deserto andava, e cada um vai trazendo o seu propósito e colocando aqui
não é? Ao longo desse caminho. Aí você veja como fica assim interessante, né? O trabalhar uma coisa, né? Mais, vamos dizer assim, concreta, até de visualização, não é verdade? Então a gente procura sempre dinamizar esse encontro com coisas bem concretas. E aqui fechando, né, o nosso programa, nós convidamos a cada um de vocês a fazer também esse seu propósito quaresmal, a também colocar no seu coração esse pequeno ponto de mudança, não é? E se colocar nesse caminho aqui. Então, um segundinho de silêncio, coloque também, né? Vou ser um catequista, mas preparar melhor o meu encontro. De repente a gente pode, não é, entregar mais, não é, as nossas expectativas, né, aquilo que a gente se propõe a fazer, entregar a Deus para que Ele possa consolidar na nossa vida. Cada um tem o seu propósito. E vamos pedir que através da Mãe Dolorosa, aquela que também acompanhou o seu filho nesse caminho, nos ajude a vivenciar, né, essa quaresma, esse momento de transformação na nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma boa quaresma, que você possa, né, utilizar bem todas essas atividades, não é, Ana? Claro. Que vai favorecer na sua caminhada e nessa preparação da catequese. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Até logo. Tchau.